Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Já temos os confrontos das quartas de final da Copa do Brasil. E alguns confrontos, ou pelo menos 2 confrontos, na minha opinião, eram certos. Eu fiz um sorteio aqui, que no meu sorteio não bateu, nenhum jogo foi igual. Fiz um sorteio virtual aqui, a galera, quem viu, eu escrevi o nome dos times no papel, coloquei dentro aqui numa bolsinha e fui sorteando. Nenhum dos 4 eu acertei no meu sorteio virtual. Mas no sorteio real, né, onde estavam todos os times dentro de um pote, era certo que 2 situações iriam acontecer. Não achei nada de anormal. Muitos podem falar, pô, será que não teve armação? Fizeram ali uma situação para poder ter mais público, para ter mais visualização? Será que não foi isso? Não criaram uma situação? Irmão, olha só. Aqui no Brasil, vou ser bem sincero, é o país mais corrupto do planeta, é o Brasil. O Brasil é o país que tem mais sacanagem no planeta. Aqui no Brasil, o crime compensa. Bom, para nego fazer uma sacanagem para conduzir esses jogos, bicho, não dá para não acreditar. Correto? Não dá para você não acreditar. Como é que pode fazer? Sei lá, pelo peso da bola, sei lá. Alguma coisa, irmão. Pode acontecer? Pode. Sim, pode acontecer. Porém, eu vou acreditar que foi simplesmente coincidência. Tá? Eu aqui estou indo pelo caminho que foi simplesmente coincidência. Porém, no Brasil, vou repetir, não dá para você acreditar só em coincidência. Pode ter tido sacanagem também para fazer ali jogos casados. Beleza? Porque a gente está falando de Brasil. Uma pena, falo isso com muita tristeza, de você não confiar muito nas coisas que acontecem aqui nesse país. Uma pena, mas não foi o povo que escolheu assim. Bom, então, parceiro, e não é de hoje, eu não estou falando de hoje, que de repente vai ter alguém que vai achar que eu estou falando de alguma coisa de política atual. Não é de política atual. Eu estou falando há muito tempo. Presidentes da CBF foram presos, não podem sair do país porque senão são presos. Eu estou falando há anos, não é de hoje não. Tá? O Brasil não se tornou o país mais corrupto e com maior sacanagem no planeta ontem. Isso o Brasil vem conquistando esse título há anos. Tá? Eu acho que desde que se descobriu o Brasil, que já foi uma grande de uma mentira, a descoberta do Brasil, já tem sacanagem. O país foi criado no meio de sacanagem. Então, depois desse sorteio, na qual eu acredito que foi coincidência, já temos os confrontos e já temos os chaveamentos também para as quartas de final. E quem vai fazer a primeira partida em casa e quem vai fazer a segunda partida em casa. O Canalzinho com Magalhães, mesmo com atraso, tá? Porque o sorteio foi na terça-feira, mas terça e quarta-feira eu não tive como gravar. Estou gravando neste feriadão, dia 8 de junho, dia de Corpus Christi. Mesmo atrasado, mas não tem como eu não deixar de fazer um vídeo, mesmo que não seja muito longo, seja um vídeo curto, até porque tem que ser curto mesmo, para a gente falar sobre essa Copa do Brasil, sobre esse sorteio. Então eu peço a você, meu amigo torcedor brasileiro que acompanha o canal Resenha com Magalhães, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo lives, e você pode ajudar através do clube de membro e do canal Resenha com Magalhães aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração cifrão que está do lado do compartilhar. Valeu? E se você
tem vontade de assistir todos os jogos, né, de Libertadores, Sul-Americana, Copa do Brasil, ver vários filmes, novelas, seriados, minisséries e tantas outras diversões que você pode ver pela sua TV em casa ou pelo seu celular, eu vou te dar uma dica. Aqui na primeira linha, na descrição desse vídeo e nos comentários fixados, tem um link de um WhatsApp. Lá nesse link você clica que você vai cair no WhatsApp da galera do Zone Play. Lá você vai ter tudo isso que eu acabei de te falar. Jogos, filmes, minisséries, tudo isso na palma da sua mão ou na sua TV em casa. Estou gostando muito, tanto em casa quanto pelo celular, e é por isso que eu indico. Aqui na descrição desse vídeo ou nos comentários fixados na primeira linha. Beleza? Então vamos lá, cara. Como é que ficou os confrontos? Bom, confrontos ficaram São Paulo e Palmeiras, clássico paulista. Tava na cara. Essa aí era um confronto, para mim, lógico, que ia acontecer. Um confronto paulista. Na verdade, no meu sorteio virtual não caiu o confronto paulista. No meu sorteio aqui não caiu o confronto paulista. Mas estava na cara que teríamos um confronto paulista. Isso era certo. Isso todo mundo sabia que ia termos um confronto paulista. América e Corinthians. São Paulo e Palmeiras. Um confronto equilibrado, mas para mim com Palmeiras favorito. América Mineiro e Corinthians. Também um confronto equilibrado que para mim não tem favorito. O Corinthians conseguiu chegar às quartas de final, mas você vê que o Corinthians não está jogando bem. Parece que foi 2 suspiros que o Corinthians deu, né? De 2, 3 partidas ali e voltou a jogar mal. Então, América e Corinthians não tem favorito. Flamengo e Atlético Paranaense. Era outro confronto certo, que todo mundo sabia que ia acontecer. Flamengo e Atlético Paranaense é a 5ª vez sequência que isso acontece. Pode ser coincidência o Flamengo e Atlético Paranaense? Pode ser coincidência? Sim, pode ser coincidência. E por quê? Porque o Flamengo e Atlético Paranaense estão sempre chegando. Sempre chegando. Ou nas oitavas, ou nas quartas, nas semifinais, na final. Estão sempre chegando esses 2 times. Então, que eles vão se esbarrar, a tendência deles se esbarrar em algum momento na Copa do Brasil, isso aí é certo. Só que fica meio esquisito, né? Fica. Tem uma aparência, dá uma aparência esquisita essa sequência de confrontos entre Flamengo e Atlético Paranaense. Flamengo e Atlético Paranaense tem favoritos? Não. Não tem favorito. Não tem favorito. Os últimos 5 anos, o Atlético Paranaense desclassificou o Flamengo 2 vezes, o Flamengo desclassificou o Atlético Paranaense 2 vezes, e agora é a 5ª vez, ou seja, está empatado 2-2. Então, não tem favoritos. No ano que o Flamengo ganhou Libertadores, Copa do Brasil, ganhou quase a porra toda, o único título que o Flamengo não ganhou foi a Copa do Brasil, que foi eliminado pelo Atlético Paranaense logo no início do trabalho do Jorge Jesus. No ano seguinte, foi o Flamengo que eliminou o Atlético Paranaense. Aí em 2022, em 2021, foi o Flamengo que eliminou... o Atlético Paranaense eliminou, depois foi o Flamengo. O Atlético Paranaense em 2021 eliminou o Flamengo. Se não estiver enganado, acho que foi até no Maracanã. Acho que foi no Maracanã que fizeram negócio do cheirinho, aquele negócio lá, que é saudável. Aí em 2022 foi o Flamengo que eliminou o Atlético Paranaense em 2 jogos. Sempre 2 jogos. Naquele jogo, aqui no Maracanã, onde estava o Filipão como treinador, que o Atlético Paranaense não deu um chute pro gol. Não deu um chute pro gol, uma partida vergonhosa, mas aonde muitos torcedores do Atlético Paranaense falaram que o Atlético Paranaense fez certo, se orgulharam. E já dava certa classificação para outra fase. Por quê? O segundo jogo seria na Arena. Então, o empate de 0-0, o Atlético Paranaense jogando horroroso, vergonhosamente, de maneira covarde, sem dar um chute, todo o Atlético Paranaense falou, não, lá em casa a gente se classifica. E não se classificou. Perderam em casa. O time do Filipão lá. E o Filipão achou que em casa conseguia. Não conseguiu, acabou perdendo em casa. Agora o tira-teima. E o tira-teima é exatamente igual
ao do ano passado. Primeiro jogo no Maracanã, segundo jogo na Arena da Baixada. Mas não tem favorito. E Bahia e Grêmio. Eu vi alguns canais do Bahia mostrando aí os canais do Grêmio, dizendo que o Grêmio pegou o segundo time mais fraco, que eles entendem que o primeiro time mais fraco é o América Mineiro e o segundo time mais fraco é o Bahia. Os gaúchos estão muito confiantes, estão felizes, já estão contando até com o Pix das quartas de final, que eu vi também alguns canais gaúchos falar isso. Acho que o time do Renato Gaúcho não pensa assim, o Renato Gaúcho não pensa assim, isso é pensamento de torcida, tá? Isso é pensamento de torcida, não é pensamento do time, tá? A torcida tem direito de achar o que ela quiser, mas eu acho que a torcida do Grêmio pode ter um desprazer. Lógico, quem é que vive o melhor momento? O melhor momento é do Grêmio. O melhor momento é do Grêmio. Se você pegar porque os dois só estão na Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro. Se você pegar o Grêmio no Campeonato Brasileiro, o desempenho do Grêmio no Campeonato Brasileiro, você pegar o desempenho do Bahia no Campeonato Brasileiro, não tem como você não falar que o momento é do Grêmio. Só que as partidas são daqui a um mês. E eu vou lembrar a todos os torcedores, tá? De todos os times. Vou dar um exemplo aqui. Quando saiu o sorteio das oitavas de final, a torcida do Fluminense já dava como certa a classificação para as quartas de final. A torcida do Fluminense aqui no Rio vibrou. Já tranquilo. Tranquilo. Pegamos o Flamengo, se demos bem, já estamos na quarta de final, já pode fazer até o Pix. O que aconteceu do sorteio até o confronto? O Flamengo melhorou, o Fluminense piorou. Primeiro jogo, o Flamengo deu um vareio no Fluminense, era para ter eliminado o Fluminense no primeiro jogo. No segundo jogo, o Flamengo continuou melhor do que o Fluminense eliminado, o Flamengo classificado. Então, em um mês, muda muita coisa. Esse exemplo dessa Copa do Brasil de Flamengo e Fluminense foi perfeito. O Flamengo estava mal, o Fluminense voando, melhor time do Brasil. Chegou no confronto, o melhor time do Brasil não conseguiu jogar, e o time que vinha mal fez, acho que o seu primeiro grande jogo com o São Paulo. Na segunda partida, continua a mesma coisa. O Flamengo em evolução e o Fluminense em queda física, técnica e tática. Então, hoje, quem é que está melhor? São Paulo ou Palmeiras? Na verdade, o Palmeiras está melhor que todo mundo, né? O Palmeiras é um time mais consistente do futebol brasileiro. Eu acho que se o Palmeiras enfrentasse qualquer um, na minha opinião, ele seria o mais consistente. Se tivesse que escolher um favorito por alguns critérios, o Palmeiras ia ser o mais favorito. Tá? Por alguns critérios, porque é o time mais consistente. É o que menos oscila, é o Palmeiras. Tá? Mas é um confronto bem parelho, São Paulo e Palmeiras. Bem parelho. Mas para mim o Palmeiras favorito. E o primeiro jogo, o mano de campo do São Paulo. Segundo jogo, o mano de campo do Palmeiras. Então o Palmeiras decide na sua arena. Beleza? Então, para mim, Palmeiras favorito. Mas, daqui a um mês, as coisas podem mudar. O São Paulo viver um melhor momento. Tá? Mas hoje, Corpus Christi, dia 8/6, o momento é do Palmeiras. América Mineiro e Corinthians. Se você pegar os dois na tabela do Campeonato Brasileiro, os dois estão mal. Fica até difícil de acreditar que América Mineiro e Corinthians chegaram às quartas de final da Copa do Brasil. Fica difícil acreditar. Mas pelo que eles estão fazendo, é um jogo bem parelho. Primeiro jogo, mano de campo do América Mineiro. Aconteceu isso com o Internacional. O América Mineiro ganhou de 2-0 do Internacional. No jogo de volta, o América Mineiro perdeu de 3-1 nos pênaltis e se classificou. O Corinthians perdeu a primeira fora de casa para o Atlético Mineiro e em casa conseguiu ganhar de 2-0 e foi para os pênaltis. Ou seja, o sorteio, tanto para o América Mineiro quanto para o Corinthians, aconteceu exatamente igual aconteceu nas oitavas de final. O América Mineiro jogando a primeira em casa e o Corinthians jogando a primeira fora. Para mim, não tem favorito, nem em Minas e nem em São Paulo. A não ser que América Mineiro e Corinthians mudem os seus desempenhos até o confronto. Que o confronto, acho que o primeiro confronto que eu estou vendo aqui é no dia do meu aniversário, dia 5 de julho, é o primeiro confronto
dessas quartas de final. Então, América Mineiro e Corinthians, para mim, não tem favorito. Flamengo e Atlético Paranaense. É igual ao do ano passado. Primeiro confronto no Rio, segundo confronto na Arena da Baixada. Exatamente igual ao ano passado. Exatamente igual ao ano passado. Quem é que está vivendo o melhor momento nesse momento? Bom, o Atlético Paranaense não vive um momento de queda, mas também não vive um momento de crescimento. O Atlético Paranaense vive um momento de estagnado na sua parte tática, técnica e física. Eu não vejo uma caída, tá? Do Atlético Paranaense, mas também não vejo uma subida. O Atlético Paranaense, eu considero assim meio parecido com o Palmeiras. É um time muito regular, tá? Lógico, joga um futebol diferente. O Palmeiras e o Atlético Paranaense jogam um pouco diferente, tem algumas características diferentes por causa dos seus treinadores, mas o Atlético Paranaense eu não vejo no inferno, mas também não vejo no céu. Eu não vejo evolução. Isso não quer dizer que o Atlético Paranaense esteja caindo de produção. Tá? Deu para entender? É igual o Palmeiras. O Palmeiras está evoluindo? Não. O Palmeiras caiu de produção? Não. O Palmeiras nem evoluiu, nem caiu de produção. O Palmeiras continua constante. Na minha opinião, é mais ou menos igual ao Atlético Paranaense. Ele não cai de produção, ele também não está subindo. Ele continua constante. A impressão que dá que o Atlético Paranaense chegou a um ponto, tá, de estabilidade, mas que, na minha opinião, pode crescer mais. Acho esse ponto de estabilidade do Atlético Paranaense baixo. Tá? Pode subir mais esse sarrafo para o Atlético Paranaense. Tá? O do Palmeiras a gente sabe que sobe mais, dependendo do jogo, a gente sabe que sobe mais. O Atlético Paranaense depende de muitas situações, mas não vejo, vou repetir, o Atlético Paranaense caindo de produção e nem subindo de produção. Vejo um time estagnado na sua maneira de jogar, no seu comportamento. E o Flamengo? Flamengo diferente. O Flamengo vem subindo de produção. O Flamengo vem se encaixando tática, tecnicamente, principalmente fisicamente. O Flamengo estava um bagaço. Entregaram zero para o São Paulo. Entregaram um time no nada, que não tinha nada. Uma terra completamente arrasada que você sabia que podia produzir muito, mas não tinha nada. Tiveram que começar quase que do zero lá, arando a terra, preparando a terra, botando nutrientes na terra para colocar a semente, para regar, para esperar o tempo. É exatamente isso que está acontecendo no Flamengo. E agora começou a aparecer as primeiras folhinhas começaram a sair, as raízes já estão começando a ser criadas, ou seja, o Flamengo está começando a crescer. O Flamengo ainda tem falhas? Tem falhas, porque está começando a crescer. Então, é um jogo onde tem um time estabilizado, tá? Na sua forma, e um time em crescimento. Daqui a um mês, será que o Atlético Paranaense vai continuar estabilizado? A gente não sabe. O Flamengo vai continuar subindo de produção? A gente também não sabe. A gente pega o São Paulo aí, que começou muito bem com o Dorival e deu uma caída. São Paulo começou muito bem e deu uma caída. Então, a gente não sabe. O Flamengo pode voltar a ter muita confiança. O time do Flamengo já é um time mais confiante. Eu não sei se o time do Flamengo já vai ter os reforços para a Copa do Brasil. Acredito que não. Acredito que para a primeira partida, provavelmente o Flamengo não tenha os reforços, porque o Flamengo só pode anunciar os reforços. O Flamengo vai ter aí de 4 a 5 reforços, que talvez desses 4 a 5 reforços, 3 podem entrar direto no time, que são jogadores que têm qualidade para isso e agradam o São Paulo. Então, o time do Flamengo pode ser um pouco diferente, a gente não sabe como é que vai ser. Mas é um jogo muito equilibrado e, na minha opinião, equilibrado por cima. Para mim, América e Corinthians é equilibrado por baixo. São Paulo e Palmeiras, tem favorito, Palmeiras. Flamengo e Atlético Paranaense, equilibrado por cima. E Bahia e Grêmio. Bom, se você for pegar pelo momento, o Grêmio é o favorito. Mas eu não acho o Grêmio vai pegar uma moleza igual
alguns canais do Grêmio estão falando. Tem outro detalhe. Eu tenho quase que certeza, e na verdade tem que acontecer, o Bahia tem que contratar. O time do Bahia ainda não é um time estruturado para a Série A. Eu estou falando isso desde o início do Campeonato Brasileiro. O time do Bahia ainda não é estruturado para a Série A. Você vê que tem alguns jogadores ali, bons jogadores, de muita qualidade técnica, que poderiam jogar em qualquer time do Brasil, mas falta esse time ganhar corpo. O time do Bahia ainda não tem corpo, um corpo de time de Série A. Precisa de contratação de jogadores com características diferentes e jogadores de características de Série A. O time do Bahia culpa muito o treinador. O problema não é só o treinador. Tem jogadores no Bahia que a nível de Série A não rendem. Por quê? Porque não conseguem ter um rendimento contínuo. São rendimentos esporádicos. E o Bahia ainda peca muito na parte defensiva. Então o Bahia precisa de contratação. Então a gente não sabe se o Bahia, quando jogar contra o Grêmio na primeira partida, se já vai ter contratações. Eu espero que sim. No segundo jogo também. Mas eu, particularmente, hoje, eu vejo uma pequena vantagem do Grêmio pelo momento que o Grêmio vive. Tá? Uma pequena vantagem para o Grêmio pelo momento que o Grêmio vive. Porém, vejo um confronto muito parelho. E coloco uma pequena vantagem para o Grêmio pelo fato do Grêmio jogar a segunda em casa. A primeira é mano de campo do Bahia e a segunda, mano de campo do Grêmio. Mano de campo é certeza de alguma coisa? Não. Mano de campo não é certeza. Mas pode sim ajudar. Você vê que tem alguns times que quando joga a segunda em casa, a torcida faz muita diferença. Aí mesmo, nas quartas de final, você vê no Corinthians que a torcida faz muita diferença em casa. Não ganha sempre não, mas a torcida está sempre apoiando. Você vê o Flamengo, ano passado aconteceu com o Atlético Mineiro, esse ano aconteceu com o Fluminense, que quando o Flamengo joga em casa, a segunda em casa, tem muita força, mas o Flamengo não vai jogar a segunda em casa, vai jogar fora. Tem o Atlético Paranaense que a torcida apoia o tempo inteiro, que pode fazer uma diferença, ou seja, tem sim ali, pode fazer uma diferença jogar a segunda em casa. Então, nesse confronto parelho de Bahia e Grêmio, para mim, o momento é do Grêmio. Então o Grêmio tem uma vantagenzinha pelo momento que vive hoje. E para jogar a segunda em casa. Porém, vou repetir, falta um mês. E a gente não sabe como é que vai estar o Grêmio daqui a um mês. A gente não sabe como é que vai estar o Bahia. O Bahia pode estar muito pior do que está. O Grêmio pode estar muito melhor do que está. O Grêmio pode cair de produção e o Bahia subir de produção. Então, irmão, futebol é o momento. No momento hoje, Palmeiras é favorito, América Mineiro e Corinthians não tem favorito, Flamengo e Atlético Paranaense não tem favorito, e Bahia e Grêmio tem um favoritismo pequeno do Grêmio, na minha opinião. Pequeno. Nada do que alguns canais gremistas estão falando. Estão viajando na maionese e estão sendo um pouquinho soberbos. Eu ia falar uma outra coisa, mas prefiro não falar para não derrubarem o meu canal. Bom, deixa acontecer, deixa chegar perto, porque aí eu faço uma análise melhor sobre os jogos 1 a 1. Beleza? Então tá aí a minha análise. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!